Eu sou o professor Cláudio Neto e este é o minicurso Jogos Pedagógicos. Na sessão de hoje, nós vamos discutir sobre jogos pedagógicos, possibilidades e desafios. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar tanto pelo e-mail, que aparece aqui no final, quanto pelo nosso WhatsApp, que também está aqui na página de abertura. Hoje, nós vamos ver qual é o conceito de jogo, o que é um jogo pedagógico, quais as suas características, suas vantagens e como implementá-lo em sala de aula. Vamos lá? O conceito de jogo pode ser definido como a atividade e ou ocupação voluntária exercida em um certo tempo e espaço, segundo regras obrigatórias, livremente consentidas, dotada de fim em si mesmo, distinto da vida cotidiana e de prazer e tensão. Essa é o conceito geral de jogo. O jogo pedagógico, então, seria justamente o jogo que está dentro de um contexto de ensino-aprendizagem e tem objetivos pedagógicos. Então, quando você utiliza um jogo com os objetivos pedagógicos e dentro desse contexto de ensino-aprendizagem, ele se torna um jogo pedagógico. Quais são as características desse jogo? Então, para ser jogo, nós temos que obedecer a 6 características importantes. A primeira característica é que o jogo é livre. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não pode obrigar ninguém a jogar. A pessoa, o aluno, o estudante, ele tem que livremente, voluntariamente participar do jogo. A segunda característica é que ela é delimitada, ou seja, existe um espaço próprio para o jogo e um tempo determinado para aquele jogo, certo? Outro, o jogo é feito de incertezas, o jogo não é planejado, ele não tem um planejamento extenso, você não sabe o que vai acontecer e nem quem vai ganhar. Essa é uma das características do jogo. A quarta característica do jogo é ele ser improdutivo, né? Que característica é essa da improdutividade? O jogo não está ali propriamente para ensinar alguma coisa, ou para criar alguma coisa, ou para produzir alguma coisa. O jogo está ali para divertir. Esse é o objetivo inicial do jogo, a diversão. Quinto, todo jogo tem regras. Essa é uma característica do jogo. O jogo precisa ter regras, ele precisa ser regulamentado. E o sexto, o jogo é uma atividade ficcional, ou seja, ela é um relaxamento do cotidiano, ela é uma surpresa, uma novidade, algo que acontece fora da rotina, que lhe tira da rotina. É inclusive por isso que a gente não pode utilizar o jogo sempre em todas as aulas, porque senão o jogo vira rotina e ele perde a sua característica e aí deixa de ser jogo e passa a ser trabalho pedagógico. Quais são as vantagens do jogo em sala de aula? Primeiro, ele vai ajudar a gente no desenvolvimento. Ele nos ajuda os alunos a se desenvolverem socialmente, afetivamente, historicamente e culturalmente, né? Então, ele ajuda no desenvolvimento desses aspectos. Ele também nos ajuda a desenvolver algumas habilidades, como, por exemplo, o pensamento lógico, a concentração, a memória, o autocontrole, a socialização e aprender também a gerenciar perdas e ganhos na nossa vida e também a frustração. Isso é extremamente importante. Como é que a gente faz o implemento do jogo em sala de aula? Bem, para você utilizar o jogo em sala de aula, existem 4 passos, 4 caminhos que você tem que seguir. O primeiro passo são os saberes prévios do aluno. Você tem que saber conversar com o aluno sobre o jogo, se ele conhece aquele jogo, se ele já jogou aquele jogo, ou o que ele sabe sobre aquele conteúdo, se ele já ouviu falar sobre aquilo. Em seguida, você faz a exposição. Essa exposição pode ser tanto uma aula expositiva, quanto a explicação sobre como funciona o jogo, as suas regras, o tempo que ele vai ter que usar. Se você for fazer uma atividade depois do jogo, né, que esse jogo é uma preparação para uma determinada atividade, você tem que explicar neste momento, no momento da exposição. Então você explica: olha, turma, agora a gente vai jogar um jogo, este é assim, assim, assado, ele tem essas e essas regras, e quando terminar o jogo, nós vamos fazer uma atividade relativa a ele, atividade tal. Depois, você vai para o terceiro passo, que é o tempo de jogo.
Esse tempo de jogo é o tempo que o aluno vai utilizar para brincar, para se divertir com aquele jogo específico, né? E por último, você faz o tempo de trabalho. Terminou o tempo de jogar, você então começa o tempo do trabalho pedagógico. Esse trabalho pedagógico pode ser tanto uma roda de conversa sobre o jogo, quanto pode ser também a resposta de um questionário, uma atividade, qualquer outra coisa que não é o jogo, certo? Então são esses os 4 momentos que a gente utiliza para a implementação em sala de aula. Cuidado, temos que respeitar as características do jogo. O jogo não é para disfarçar a aprendizagem, não é para disfarçar o trabalho pedagógico. O jogo não é para fazer com que eles produzam mais. Se lembre que uma das características do jogo é a atividade. A finalidade do jogo é se divertir. Depois da diversão é que a gente sistematiza esses conhecimentos. Então é importante respeitar as características do jogo para que ele funcione. Porque um jogo que é obrigatório e que não traz prazer, ele não vai cumprir a sua função pedagógica de ser um facilitador. Os jogos também podem ser usados em 3 situações. Ele pode ser utilizado para introduzir um novo conteúdo. Nós vamos ver um caso específico sobre isso. Para verificar uma aprendizagem, nós também veremos um caso específico sobre isso, né? De como é que a gente pode utilizar o jogo para saber se o aluno está ou não aprendendo determinado conteúdo, né? E a gente pode utilizar o jogo como treino, para treinar uma determinada habilidade. A gente vê que a nossa turma tem uma fragilidade determinada, por exemplo, em escrever textos coerentes, com início, meio e fim. Então a gente vai utilizar um jogo apropriado para ele desenvolver essa habilidade de construir sequências lógicas de raciocínio. Nós também vamos ver um estudo de caso assim, certo? Espero que tenham gostado, que tenham compreendido os quesitos básicos e agora vamos para a nossa próxima aula.